Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé S.A. Sports and Business, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira, aqui no Band Esportes. A cada semana, grandes líderes se apresentam contando histórias, desafios, experiências, cases de sucesso. E nesta semana, eu estou aqui com muito prazer, direto da Mastercard, com o Leandro Simões, que é diretor de marketing do consumidor na Mastercard Brasil desde 2019. É bom esse momento porque você pega a pandemia, que traz um aprendizado muito importante também. Estou feliz de estar aqui, Leandro, porque conheço a Mastercard há muito tempo. A gente falava fora do ar que, para mim, o Mastercard Black é um dos cases de sucesso da história dos cartões na história do Brasil, por todos os benefícios. E, evidentemente, que isso não tem preço. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, feliz em estar aqui conversando com você e com a sua audiência também. É um prazer ouvir que a Mastercard também representa algo na sua vida, né? Sim, a gente sem busca, dúvida, como marca, sempre se conectar com as pessoas através de experiências, oferecer uma jornada cada vez mais fluida, com significado e tocar nas paixões, no que elas mais gostam, nas emoções. É um pouco do que a gente vai falar aqui hoje sobre o assunto que é muito legal, que eu particularmente adoro e sou apaixonado também. Você é um fantástico amigo que eu acabo de conhecer, adora futebol, é fã do Neymar e o seu Santos Futebol Clube, não é? Bicampeão mundial, vice-campeão do mundo, não é? Traz na sua essência, você fala de emoção e paixão, também um gosto muito especial pelo futebol. Isso é muito bom, porque a gente está num espaço que não tem preço, que fala de emoção, que fala de paixão, mas principalmente você falou de experiência. Quero que você fale um pouco das experiências que o cliente Mastercard tem nas investidas no futebol. Bom, você usou um pouco da estratégia da marca, você tocou na minha emoção aqui, na minha paixão, que é o Santos Futebol Clube. Ultimamente, não é só de alegria que a gente vive, né? A paixão é aquele sentimento que é na parte boa e na parte ruim, na tristeza e alegria, mas ela é profunda e tem muito significado para as pessoas. E a nossa estratégia passa muito por isso. A marca ela busca sempre estar conectada com pessoas. E as paixões são os territórios de conexão, que permite a gente avançar e entregar experiências que consigam mexer ali no emocional, consigam representar algo que tenha significado para cada uma delas. O futebol, especialmente, é um esporte de massa aqui no Brasil, né? Quase todo mundo gosta de futebol. E quem não gosta, pelo menos acompanha e sabe, de alguma forma ali, superficialmente, o que está acontecendo. E a gente não podia ficar de fora. O brasileiro tem uma... 78%, Leandro, da população brasileira gostam de futebol ou de alguma forma se relacionam com futebol. Exatamente. Então, e a gente não poderia ficar de fora. Então a Mastercard tem um portfólio vasto aí de patrocínios em vários territórios. Em futebol especialmente, a gente é muito forte também. Temos a UEFA Champions League, já uma parceria de mais de 30 anos, super consistente. Libertadores, masculina, feminina, Copa América, masculina e feminina. E é um território que nos permite cada vez mais trazer assuntos, valores de marca, trazer conteúdos que consigam, de alguma forma, se conectar profundamente com as pessoas. E as experiências é a forma que a gente faz, né? A experiência é o nosso carro-chefe. A gente pensa muito no consumidor e na experiência que ele vai ter. Seja com benefício, seja com passion point, com futebol, com gastronomia, com viagem, qualquer território que seja, o nosso grande foco é como a gente consegue oferecer a melhor experiência possível para o consumidor. É interessante porque vocês lançaram de maneira prioritária o serviço de concierge dos cartões. Isso eu acho que é uma coisa absolutamente fantástica, porque você entra na vida das pessoas trazendo benefícios, e muitos dos quais, como você mesmo diz, não tem preço. Não é? Então você ligar para um concierge para pedir, por exemplo, que ele reserve um restaurante, que ele te oriente do ponto de vista de peças teatrais. Então a gente já entra na arte, já entra na cultura. E falando de futebol especificamente, que é um pilar de massa, e você está na principal competição do mundo, que é a Champions League, vem para a Sul-Americana, masculino e feminino, então você traz na sua bagagem um movimento de experiência muito importante. Eu quero saber de você o seguinte: o pilar futebol,
qual é mais ou menos o percentual que ele tem na história do seu público consumidor? Olha, como você mesmo falou, né, 80% das pessoas no Brasil têm uma interação alta com o futebol, né, valorizam muito o esporte. A gente não tem números especificamente associados ao futebol, né, em termos de consumo, mas sem dúvida nenhuma é uma plataforma que tem mais poder de amplificação de assuntos e coisas que a gente quer se comunicar com as pessoas. Ela alavanca muitas coisas que a gente quer falar. Então, por exemplo, o futebol traz para a gente uma oportunidade gigantesca de falar de equidade, por exemplo, em competições femininas, Libertadores, Copa América. A Mastercard foi a primeira patrocinadora da Copa América Feminina. Então, isso é um grande marco para a gente que dá bastante orgulho. Então, usar o futebol para trazer esses assuntos, dar mais visibilidade a tudo isso, é algo que a gente gosta muito de fazer. E usar a plataforma também como um canal de comunicação com as emoções das pessoas. A gente sabe que as decisões de compra são muito mais emocionais do que racionais. Tem muitas pesquisas aí de neurociência principalmente no futebol, que né? mostram, principalmente no futebol. Então, assim, o futebol é um território puramente emocional. E na preferência de uma bandeira acontece da mesma forma. Às vezes você compra um produto ou prefere um serviço, nem sabe por quê, sabe o que explicar ali, não tem muito um racional por trás. É o quanto que você está conectado com aquela marca. Então o futebol ele tem ele tem um pilar super importante na estratégia de marketing. Ele consegue ajudar a gente a materializar um pouco das nossas emoções, nosso DNA de experiências. E, sem dúvida nenhuma, é o principal ativo que a gente trabalha hoje aqui no Brasil. Experiências para o consumidor, por exemplo, o consumidor que tem um cartão da Mastercard, ele corre um sério risco de assistir partidas fora do Brasil, seja na Champions League, seja sul-americana, masculino e feminino, é isso? Com certeza. Como a gente busca muito experiências memoráveis para as pessoas, a gente tem programas, por exemplo, o Surpreenda, que é um programa de fidelidade da Mastercard, a gente oferece ingressos da Libertadores, por exemplo. Então as pessoas elas usam o cartão, elas acumulam pontos e trocam por benefícios como ingressos. Além de ingressos, a gente tem experiências, então a gente tem um ativo dentro do patrocínio da Conmebol Libertadores, que é os Honorary Captains, que a gente chama. Então, através do Surpreenda também, por exemplo, através do uso do produto, a gente consegue possibilitar que as pessoas entrem no gramado e participem da cerimônia de abertura de uma partida, para gerar moeda, né, para decidir o lado do campo. Então, isso são coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, as experiências, como eu falei, fazem parte dessa estratégia essencial, a espinha dorsal da marca, como ela se posiciona dentro do futebol também. E a gente sabe que como encontrar essas experiências, quais são aquelas que se conectam mais profundamente, é a grande missão, porque a Mastercard tem uma consistência super forte em como se posiciona, né? Não tem preço. Então, como é que a gente acha esses momentos que não tem preço, pequenos momentos de significado dentro dessa jornada do futebol, do fã do futebol, e a gente consegue entregar algo relevante para as pessoas. Você sabe que isso é importante, né, o que você está dizendo, porque o não tem preço aumenta a tua responsabilidade, porque você precisa pensar experiências e ativações que possam realmente, não tem preço, não tenho dinheiro para pagar para ver um árbitro fazer o cara ou coroa, não tenho dinheiro para pagar para poder pisar no gramado antes até dos jogadores numa partida de Champions League ou numa partida de Libertadores, que é algo impressionante. Eu sou cliente Mastercard Black, eu disse a você fora do ar, e fico muito à vontade, porque Black para mim, quando a Mastercard coloca Black, ela cria muito mais do que um território premium. Ela cria diversidade, ela cria respeito, ela abre a sua gana de experiências para todo mundo. Ou seja, é realmente um cartão democrático e isso é muito bom, principalmente hoje, né, no momento em que a gente vive no Brasil. Qual foi a tua maior experiência dentro desse teu processo de Mastercard num jogo de futebol? Não vale o Santos. Olha, eu tive algumas. Eu sou extremamente conectado com esporte e futebol, né? Então, tá no meu DNA também. É uma paixão que direciona muito das minhas emoções aqui internamente. E tá com a Mastercard, trabalhar para uma companhia que você mesmo mencionou, que tem uma consistência muito forte de posicionamento, não tem preço, é muito mais fácil porque você está claramente ali, sabe
o que pode e o que não pode fazer, né? Tem um norte super claro, ao mesmo tempo é muita responsabilidade, porque é um conceito que tem 27 anos aí de mercado, foi lançado lá na década de 90. Quando eu olho os primeiros materiais de prices lá atrás, a gente vê que a essência permanece muito atual. Então o tempo vai passando, os territórios vão sendo modificados ou adicionados a um imenso portfólio de patrocínios que nós temos, mas sempre tem ali a mesma essência, a mesma espinha dorsal. E eu senti isso muito de dentro para fora também. Então, logo que eu entrei na empresa, em 2019, eu tive o desafio de fazer a primeira Copa América no Brasil, e como patrocinadores, né? Então, foi bem desafiador. Eu tinha um histórico já anterior de marketing esportivo, trabalhei com grandes marcas aí, NBA, NFL, Premier League, própria UEFA, eu já tinha interações anteriores. Mas viver de dentro ali o evento também e participar e ver como é que a gente consegue mexer com as emoções das pessoas muito perto assim, isso realmente teve muito significado. E na época, em 2019, como era um projeto no Brasil, eu vivi isso muito do começo. Então, foi um desafiador, porque foi início também, um momento que teve questões de pandemia, de limitação. Então, toda a parte de publicidade ali a gente teve que planejar e replanejar algumas dezenas de vezes, mas no fim deu certo. E uma experiência que eu lembro que eu vivi muito forte, isso foi quando eu entrei na cerimônia de entrega do troféu de uma final da Libertadores. Um jogo do Flamengo, eu não sou flamenguista, mas mesmo não sendo flamenguista, aquilo mexia muito comigo, porque eu estava ali muito próximo dos jogadores e via a emoção que eles estavam sentindo, o que aquilo representava para eles. E eu virei um pouco flamenguista naquele dia, confesso. O time do Rio, que eu mais gosto, é o Flamengo. Então aquilo me deu uma sensação que eu nunca tinha tido. É ver como os jogadores, como a comissão técnica estava experienciando aquele momento e tinha muita conexão com o DNA Marca. Eu estava ali pertinho do lado deles e pude sentir um pouco disso Foi também. num ano importante para o Flamengo, Sim. né? Sem dúvida. Eu tenho certeza que para você, a gente está finalizando aqui esse programa, a tua maior emoção foi em 2011. Aquele Pacaembu lotado, com o Muricy Ramalho comandando aqueles meninos encantadores, mas principalmente tem um momento naquela conquista da Libertadores que para mim chama muito a atenção, que é o Pelé correndo atrás do Muricy, ainda dando mais pique do que o Muricy. Então eu tenho certeza, Leandro, que a paixão, a emoção e tudo que você materializa em palavras realmente vem com muita força e é por isso que a Mastercard está num bom caminho. Eu estou com o Leandro Simões, que é diretor de marketing do consumidor aqui da Mastercard Brasil. Nesta semana estamos aqui no escritório, aqui no bairro do Morumbi, na Mastercard, trazendo para você, meu craque, experiência, ativação e principalmente inspiração. Leandro Simões é o meu convidado dessa semana. Olé S.A., programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Aqui, meu craque, os negócios no esporte acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Olé S.A. na área, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira, aqui no Band Esportes. Nesta semana, com muito prazer, direto dos escritórios aqui da Mastercard, Leandro Simões, que é diretor de marketing do consumidor da companhia desde 2019. Leandro é santista, ama futebol, é meio flamenguista porque viveu uma experiência em 2019, o ano do Flamengo. E principalmente, Leandro, você materializa em palavras paixão e emoção, que é efetivamente algo que vocês buscam dentro da linha Não Tem Preço ou do Surpreenda, para buscar cada vez mais experiências relacionadas ao comportamento, principalmente emocional. Quero que você fale um pouco como é que você trabalha isso no futebol e também no automobilismo, já que a Mastercard
ela está com a McLaren que é campeã já de construtores, e o ano que vem teremos McLaren Mastercar, ou seja, name right. Acho que isso não tem preço, né? Sem dúvida. O futebol ele traz pra gente essa possibilidade de testar e navegar em diferentes situações. A gente fez agora, recentemente, um movimento que foca muito no compartilhamento de experiências. Principalmente para gerações mais novas, a gente entendeu que mais do que viver a experiência, para eles é importante viver e compartilhar com alguém que eles gostam. Acho que para todo mundo isso de uma forma bem significativa, mas para eles, essencialmente, isso pesa bem mais em todos os territórios que eles se conectam. E no futebol não é diferente. A gente criou um movimento que chama Torcida Surpreenda, né, associado à Libertadores especialmente. Eu comentei um pouco no começo aqui da nossa conversa que a gente tem benefícios como, por exemplo, ingressos dentro da plataforma, também experiências. Então, a gente coloca, temos uma veia muito digital, né, de comunicação com consumidores. Então, influenciadores fazem parte de forma bem relevante na estratégia, né, nos conectam com mais pessoas. Então, a gente fez, por exemplo, uma experiência que levava fãs de futebol para assistir uma final na casa de um influenciador, que é o Lactia, que é um perfil, uma pessoa que se comunica super bem com todos os tipos de público, especialmente com os mais jovens. Ele é super reverente e essas pessoas também enxergam esses influenciadores como ídolos, né? Então a marca conseguiu conectar e aproximar. Então deu a possibilidade de pessoas, através do futebol, através do patrocínio, através de uma ação da marca, de assistir uma partida na casa daquele ídolo, daquele influenciador. É um exemplo de algo que a gente consegue trazer e viabilizar e criar essa conexão. Outras ativações que nós fizemos dentro do futebol também, que falam de compartilhamento, por exemplo, é levar pessoas que engajaram na plataforma ao longo do tempo, então que usaram bastante, que resgataram pontos, viveram experiências, que resgataram ingressos. E a gente fez uma experiência surpresa para 6 pessoas que foram selecionadas dentro do programa, os mais fiéis, e nós levamos para a final em loco. Da Libertadores. A gente identificou qual era o time da pessoa, qual era o hábito de comportamento de consumo e entendeu, na época, que era o time preferido, a gente levou e foi super legal, porque a gente acabou gravando a reação deles ao vivo. Então, teve uma influenciadora que ligou para as pessoas para dar a notícia e a gente pôde viver ali, ver a emoção no rosto deles e conectar de novo as pessoas a uma experiência com significado. Também o território de equidade para a gente é uma pauta super relevante na sociedade e no futebol não é diferente. Nós fizemos uma série de ações aí no passado recente, né? No passado tivemos uma ação que a gente chamou de ídolas não reconhecidas. Então a gente provoca essas discussões, a gente gosta muito disso. Então a gente fez uma ação que colocou a Duda Sampaio, Sim. que você conhece, super campeã, Libertadores, brasileira, medalhista olímpica. A gente colocou a atleta numa sala, numa loja esportiva, na Avenida Paulista, de grande fluxo, e captou a reação das pessoas. E, para nossa surpresa, ela demorou quase 5 horas para ser reconhecida. Então, a gente trouxe esse vídeo, a gente construiu esse conteúdo e falou: a Duda Sampaio, que é multicampeã, um ícone, é uma ídola que não é reconhecida facilmente. Então, esses tipos de ações, a gente colocou o rosto dela e de outras jogadoras espalhadas por São Paulo, né, em outdoors, para a gente divulgando o arroba delas no Instagram para dar visibilidade. Então, Claro. Essa pauta da visibilidade para a gente é super importante, de buscar equidade. Agora, recentemente, na Libertadores também, a gente teve uma ação que chama Fatos em Campo. Nas quartas de final da Libertadores masculina, a gente usou um espaço que é o mais premium que pode ter, que são as placas de campo de LED, para passar mensagens de visibilidade para as mulheres. Então, ali você via, durante a partida do Flamengo, do Palmeiras, algumas informações. Gosta de gol, a Libertadores feminina tem 45% mais chance de acontecer. Então, a gente trouxe dados e informações que mostram que o futebol feminino, e a Libertadores especialmente, tem um grande valor. Tem muitos gols, é super emocionante. Através de dados, a gente prova que isso realmente é algo que é um fato.
Então, ações como essa, o futebol nos permite conectar cada vez mais e oferecer para as pessoas esse tipo de conexão. Muito bem. E a Fórmula 1? E a sua McLaren? Vamos entrar no cockpit do Leandro. Bom, a McLaren, eu já virei fã desde criancinha. Na verdade, eu acho que todo brasileiro tem uma relação muito emocional. De novo, o Caio sempre, é um pouco redundante falar, mas essa conexão emocional é a essência de tudo que a gente faz. E a McLaren, para o brasileiro, essencialmente especial, claro, né? Por conta da história que nós tivemos com o Senna, que foi um ídolo, um dos maiores que nós tivemos. Então, a memória afetiva é super forte. A empresa fechou uma parceria com a McLaren no passado. Agora, nós anunciamos que aumentamos essa parceria. Então, a partir de 26, a escuderia vai se chamar McLaren Mastercar Formula One Team. Então, vai ser uma parceria de naming rights, vai ter um grande protagonismo nessa história. E são duas marcas que têm muitas similaridades, tem muita conexão genuína. Então, a McLaren é uma marca de inovação, de tecnologia, de performance, tem muito a ver com os valores da Mastercard. E ela está num momento muito interessante e que se aproxima muito do que a gente busca para a essência da marca, que ela está buscando muito colocar os fãs ali como protagonista, cada vez dar mais valor aos seus fãs, né? E a Mastercard sempre teve esse foco, né, do consumidor, né, de entender as suas paixões e conectar. Então a gente entra nesse território que é novo até então, né, para a marca. Fizemos agora 1 ano de parceria e agora temos até 2030. A gente está começando, mas a nossa ideia é muito colocar o fã no centro. E tem um slogan que nós usamos lá fora já, que é colocar o fã na pole position não tem preço. Então nossa missão vai ser muito aproximar os fãs de McLaren à escuderia. É conectá-los a experiências realmente que não tem preço. É isso que a gente vai buscar com bastidor, com acesso aos pilotos, com experiência dentro do autódromo. Olha, é muito interessante o que você está me dizendo, Leandro. E vocês estão observando que a paixão e a emoção entram em campo. Ou, nesse caso específico, vão para a pista, ou vão à pista. E aí, essa paixão e essa emoção, ela contribui demais com os organizadores da competição. Porque você traz para a Conmebol, você traz para a Liberty Media, para a própria McLaren, enfim, uma experiência importante que vai ter um valor agregado fundamental na composição do conjunto da obra. A tua presença e do teu time vai contribuir demais na qualidade do desempenho e da performance das próprias competições, seja Libertadores, Copa América, enfim, a própria Fórmula 1 e a equipe McLaren. Então é de fundamental importância que você observe que não é apenas estar presente com a marca, é importante se doar. E eu sinto muito isso em você, Leandro. Poxa, obrigado. Isso também não tem preço para mim. Tudo que eu faço no dia a dia, a gente busca sempre dar o melhor e trazer significado e conseguir. Isso dá muita satisfação para a gente quando a gente vê esse impacto nas pessoas. Então, quando você, através de ações, consegue viabilizar experiências, sonhos e situações que as pessoas dão muito valor e não poderiam imaginar, isso é uma missão cumprida também, do lado de cá, do profissional. Então a gente tenta no dia a dia também trazer muito desse DNA da marca e puxar muito para essa conexão emocional. E eu acho que do ponto de vista estratégico, até por conta, evidentemente, da presença de Gabriel Bortoleto na Sauber, que o ano que vem vira Audi, isso é fundamental, porque o Brasil tem um bom representante, tem um piloto de performance, um piloto de desempenho. E a presença intensa da Mastercard na equipe McLaren também vai trazer mais visibilidade para o nosso Brasil e por Bortoleto mesmo, que não sendo na equipe McLaren. Quem sabe, a gente nunca sabe, porque o Bortoleto na Fórmula 2 e na Fórmula 3, que foi campeão, ele estava também na equipe McLaren, ou seja, então tem aí um caminho, não é, desenhado. Muito bom esse bate-papo aqui com o Leandro Simões, que é diretor de marketing do consumidor da Mastercard, nesta semana que nós estamos aqui, a convite do Leandro e do seu time, nos escritórios da Mastercard Brasil. Aqui, meu craque, a emoção, a paixão e principalmente os negócios acontecem.
Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil. Olé SA na área, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira aqui no Band Esportes. A cada semana, grandes líderes se apresentam, contando experiências, desafios, cases de sucesso. E nesta semana, direto aqui dos escritórios da Mastercard, o Leandro Simões, que é diretor de marketing do consumidor da Mastercard. Leandro, estou curtindo muito a entrevista contigo porque a gente bate em pontos importantes que levam de maneira didática e até pedagógica para o meu craque que está do outro lado, uma experiência de um jovem líder empresarial, diretor de marketing, que se envolve no automobilismo, que se envolve no futebol, que ama fazer esporte. E isso tem muito a ver com o teu desempenho, com a tua performance. E aí você mergulha no mundo dos games. Evidente que para trazer um público novo, um público que realmente consome em demasia, e eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque depois nós vamos falar de comportamento de gerações. Opa, adoro esse assunto. Bom, obrigado, Beto, pelos elogios, por líder e principalmente para o jovem. Eu acho que o jovem... Obrigado por este também. Eu acho que o resultado do trabalho não só meu, do todo o time. Acho que a Mastercard tem um time super forte e engajado e faz as coisas aqui do nosso lado também com muito significado, muita emoção e envolvimento genuíno com o que a gente vai conseguir entregar para os consumidores. Então, eu estou sentindo muito propósito realmente nesse movimento de vocês. Isso é muito genuíno, vem de dentro para fora. Então, quando a gente vê as ações sendo materializadas lá na ponta e o que a gente consegue gerar de impacto, que acho que é o que a missão da marca ela passa muito por isso, né? Nós queremos gerar impacto social. Como é que a gente consegue influenciar as pessoas, como é que a gente consegue mobilizar conversas, levantar assuntos, colocar em pauta assuntos importantes para a sociedade. E isso para a gente é o que move. E no dia a dia também, então é por isso que a gente transparece tanto envolvimento dessa forma. E eu vejo muito propósito, eu reitero isso nas suas palavras e principalmente nas suas ações, não é, junto com o seu time. Agora, falando do mundo dos games, não é, para esse público que você quer renovar, um público extremamente focado, e você também patrocinou a Academia Gamer, é isso? Quero que você conte um pouco sobre isso e essa experiência de trabalhar com essa nova geração. Bom, é um universo desafiador, porque é um universo novo para a companhia, relativamente novo. Nós temos parcerias aí de décadas com outros ativos. No caso dos games, a gente entrou com o patrocínio do League of Legends em 2019, então relativamente recente, apesar de ter alguns aninhos aí já de estrada. E foi um universo que a gente aprendeu e foi conhecendo muito e tentou entrar de uma forma sem querer, não muito impositiva, né? A gente queria aprender com a comunidade, entender quais são os hábitos de consumo, logicamente entender como é que o DNA da marca, o Priceless, se conecta a tudo isso, quais são os momentos de significado para esses consumidores. Então a gente aprendeu bastante ao longo dessa jornada e a gente conseguiu executar algumas ações que realmente nos dão orgulho e conectam com tudo isso. Ele tem um objetivo, o território de game tem um objetivo também para a gente ressignificar o Priceless e trazer isso para outras gerações, né? Geração Z, os millennials, são gerações que estão entrando com cada vez mais força. Os millennials mais, o geração Z tá entrando com poder de consumo cada vez mais, representa uma fatia significativa. Então a gente quis trazer formas diferentes de representar o não tem preço. E o território de games é uma oferta vasta que nos permite executar isso. E trazer, mas sempre tentando trazer a espinha dorsal da marca. Então, tem projetos que nós fizemos, por exemplo, o Unknown Legends, que foi uma categoria de prêmio que a gente criou aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro League of Legends, que é uma categoria, o prêmio CBLOL é uma cerimônia que reconhece os melhores jogadores em termos de performance no Brasil. Então, o melhor jogador, o melhor técnico, a melhor equipe, por aí vai. E a gente criou uma categoria para reconhecer as pessoas que mais engajaram com diversidade na comunidade. Então a gente sabe que no universo digital também é um universo ali que é difícil de você colocar as leis, né? As pessoas ficam mais corajosas. Então tem hate, tem preconceito,
tem ofensas, e a gente trouxe pessoas que combatem isso nas comunidades de influenciadores e reconheceu através de um prêmio oficial de League of Legends. Então isso é algo que a gente conseguiu acrescentar e agregar valor. E o retorno foi bom? Foi ótimo. A gente, por 4 anos seguidos já, nós somos a marca de cartão preferida pelos gamers. Então, isso é um trabalho de consistência, né, de trazer a narrativa da marca de uma forma contextualizada para o que eles realmente enxergam de valor. Outros projetos que eu posso citar aqui também, por exemplo, a pauta de reflorestamento, né, ambiental é importante para a empresa também no mundo inteiro. Nós temos um programa que chama Priceless Planet Coalition, que tem o objetivo de reflorestamento, de impactar fortemente o replantio de árvores e mitigar um pouco do desmatamento. E a gente promoveu esse projeto também para a comunidade, criando uma ação que a gente chamou de Play for the Jungle. Para quem não conhece o universo de League of Legends, são 5 campeões, né? São 2 times, né? Cada time tem 5 champions. E esses times têm o objetivo de invadir o território do opositor e dominar ali o espaço deles. Isso acontece numa jungle, numa floresta. Então, essa ação a gente teve a ideia de trazer atletas profissionais de LoL para jogar no ambiente, só que a gente modificou o ambiente. A gente tocou fogo na floresta. Opa! Para entender qual que seria a reação, qual que seriam as dificuldades das pessoas, dos atletas que fossem jogar sem a floresta. E para o jogo é essencial, os insumos da floresta, na narrativa do jogo, são importantes para você conseguir mais força, conseguir avançar em desafios. E sem isso fica praticamente impossível as pessoas jogarem. Então esse foi o paralelo que nós fizemos. Se é impossível, se é difícil jogar um jogo sem a floresta, imagina viver sem ela. Então trazer, de novo, o contexto do ambiente que já existe, o que é significativo, o que representa para aquelas comunidades e uma mensagem da marca. Então, ações como essas são coisas que a gente busca sempre para tentar não ser inserido de forma intrusiva, de uma forma que a gente consiga acrescentar, agregar valor àquela experiência. Muito bom. E essa estratégia, ela não é só relevante para o público jovem, mas relevante para a população brasileira e também para o poder público, para que ele possa, através dessa experiência, dessa iniciativa, observar de maneira plena a necessidade de você ter um caminho verde, um caminho sustentável, um planeta muito mais sólido e para oferecer maior longevidade às pessoas. Isso é muito interessante. E a Mastercard está completamente envolvida nesse desenvolvimento. Esse choque de gerações, então, a gente fala do mundo dos games, que é um mundo muito específico, uma geração, como você disse, uma geração mais jovem sendo atingida, e a geração, digamos assim, mais velha, analógica, podemos falar até dos 45 mais adiante. Como é que você trabalha cada geração sobre comportamento, hábito de consumo, etc., para desenvolver melhor as suas estratégias e obter, evidentemente, maior assertividade? Essa pergunta é super interessante porque também traz um grande desafio para a gente, né? São gerações que têm hábitos distintos, cada uma tem uma forma diferente de viver uma experiência com um passion point, com futebol, com game, com outros, viagem, gastronomia. Então, meu papel, como o nosso papel em consumer marketing, que nós chamamos, é entender essas diferenças e entregar ações e projetos que se conectem com todo mundo. Diria que é um desafio de dentro para fora também. A primeira vez aqui no mundo corporativo que nós convivemos, 4 gerações convivem, né? Então, dentro do ambiente de trabalho. Então, entender essas diferenças aqui na porta para dentro já é um grande exercício. Fora a base de análise que você tem, ou seja, você tem informações absolutamente importantes que vão, de alguma forma, nortear qual será a melhor estratégia, né? Sem dúvida. Isso começa na elaboração dos projetos. Então, opiniões diversas, gerações distintas na mesa aqui de negócios é importante, é fundamental para a gente entender pontos de vista distintos. Logicamente, tem os dados que nos dão muita informação e munição para poder trabalhar de forma relevante. E aí, o nosso papel é
tendo uma espinha dorsal muito estabelecida, um posicionamento super claro, é entender como é que o price se ressignifica para cada uma dessas gerações. E a gente vê, inclusive, uma influência comportamental entre elas, não só no dia a dia aqui da empresa, mas no mundo de consumo também. A gente sabe que as pessoas que têm mais idade têm um poder de compra maior, né? Porque eles já escalaram na vida, já adquiriram patrimônio. Naturalmente, tem mais renda concentrada em pessoas numa faixa etária maior. Ao mesmo tempo, pessoas mais jovens influenciam muito a percepção dos mais velhos, mais experientes, vou chamar assim. Então, entender também como a gente comunica para os mais jovens, também a gente tem que saber que isso causa impacto nos mais velhos também, porque eles influenciam. Claro. Então, o filho influencia o pai, o avô a consumir, a de repente testar um aplicativo, a viver uma experiência nova e vice-versa. A influência dos mais velhos e dos mais jovens também, logicamente, é super forte. Então, porta para dentro é extremamente importante para construir estratégia. Os dados também são fundamentais para a gente olhar o dado, a informação mais fria, né? Onde está mais a renda, qual tipo de categoria o jovem usa, compra mais, usa mais o meio de pagamento, quais são aquelas que são preferidas pelos mais velhos. E entender essa influência cross-geracional também é fundamental para a gente construir as estratégias. Mas é um desafio, conseguir agradar todo mundo, a maioria das pessoas, porque realmente é desafiador. Mais do que agradar, é muito interessante, e eu repito aqui que a tua presença como uma liderança nos eventos em que você patrocina, seja no futebol, seja no automobilismo, seja no game, é de fundamental importância, porque você tem uma vasta e rica base de análise, passando por várias gerações, da geração analógica até a tecnológica, da geração do futebol, da Fórmula 1 até a geração dos games. Isso é de fundamental importância. Por isso que a gente precisa estar absolutamente conectados com pessoas como o Leandro, que interferem diretamente não só no hábito de consumo dos seus clientes Mastercard, mas sim no hábito de consumo do Brasil. Isso é a missão desse programa, levar uma mensagem de inspiração e principalmente de conhecimento. Olé SA é o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. Porque aqui, meu craque, os negócios acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé SA Sports and Business, o programa de negócios no esporte da televisão brasileira. A cada semana, um convidado super especial. E nesta, Leandro Simões, que é diretor de marketing do consumidor da Mastercard, é o meu convidado dessa semana. Leandro, que é fantasticamente perfeito, torcedor do Peixe, adora ir à Vila Belmiro, tem noção do que foi o grande Edson Arantes do Nascimento, Pelé, tem noção de que foi grandes times do Santos e principalmente Neymar, que para mim é o último grande craque do futebol brasileiro. Mergulha no cockpit da McLaren e entra surfando em ondas absolutamente fantásticas no mundo do futebol, no mundo do automobilismo, no mundo dos games e de outros esportes. Leandro, eu quero saber de você o que vem por aí. O que a Mastercard vai fazer para ampliar ainda mais esse leque de experiências que não tem preço e que o teu consumidor está esperando? Sem dúvida é um grande desafio, né? A gente está sempre evoluindo, avançando e encontrando outras e melhores formas cada vez mais de se conectar com as pessoas. A marca ela tem um portfólio imenso de patrocínios, são mais de 100 patrocínios globais que nós temos em muitos territórios, tênis, golfe, futebol, gastronomia, entretenimento, música, um mundo realmente de ativos que a gente tem para trabalhar. Acho que o grande desafio nosso é explorar cada vez mais outros territórios, né? Então entender o que e a estratégia lá é uma estratégia global que tem ali, logicamente, o contexto local influencia muito
e indica muito um caminho que se quer seguir para impactar negócio, porque nós estamos aqui no dia a dia, né? Então, por exemplo, no Brasil, o futebol é um território mais relevante. Em outros países é o cricket, por exemplo, é o tênis e por aí vai. E aqui no Brasil a gente continua sempre buscando oportunidades de explorar cada vez mais esse vasto portfólio e a gente está sempre analisando outros territórios também, que não fazem parte desse portfólio. Acho que a nossa estratégia é muito centrada no consumidor. Então, paixões vão emergir e a gente tem que estar se conectado. O caso de game, por exemplo, foi um caso muito específico, né? Surgiu uma avalanche, uma paixão forte e a Mastercard entendeu isso, que era importante para as pessoas e se conectou com esse ativo também para entregar o priceless, o não tem preço para essas comunidades também. Você falou do futebol, né? As marcas coreanas, né, seja de automóveis, Kia, Hyundai, eletrônicos, Samsung e LG, tiveram no futebol a grande base de sedimentação dos seus produtos. Não é? Entraram com tecnologia, entraram com design e passaram a ter no futebol a larga escala que a massa precisa. As chinesas, como o BYD também, entra hoje no mercado e consegue, através do futebol, também ganhar uma escala e mostrar para o mundo os seus produtos e as suas qualidades. E a Mastercard consegue abranger de maneira plena, não é, todos esses territórios: o futebol, a Fórmula 1, o automobilismo, os games, o tênis, o golfe. Mas tem um detalhe que me chama muita atenção, que no pós-pandemia, os atletas, sejam eles de qualquer modalidade, passaram pela própria necessidade que a pandemia fez a enxergar o trabalho de comunicação e marketing das empresas com maior atenção, porque eles perderam os patrocínios e, para não perder, eles começaram a se conectar com os departamentos de comunicação e marketing e, a partir daí, eles viram que para pôr uma bola em campo, para pôr um carro na pista, para pôr um atleta numa quadra de tênis, ou seja, ou qualquer tipo de esporte, tem um trabalho grande e isso houve uma valorização. Como é que você trabalha com isso? Você entende realmente que houve realmente uma maior conscientização das pessoas patrocinadas, das categorias? Enfim, eu quero saber um pouco como o Leandro trabalha esse movimento. Sim, sem dúvida. Nós vimos uma evolução bem significativa na indústria do esporte. Eu acho que no Brasil, especialmente, houve uma profissionalização. O futebol é uma indústria que também cresceu e avançou muito nesse segmento. Os próprios atletas, como você mesmo mencionou, tem uma forma hoje de se relacionar com as marcas diferente. Eles entendem que... Eles valorizam muito mais, não é? A participação das marcas do que antes da pandemia. Eles entendem que eles têm uma missão também, eles são plataformas de comunicação, eles se conectam com muitas pessoas e as marcas, obviamente, têm interesse em estar junto com eles para conseguir ter essa escalabilidade, essa massificação da mensagem. Então, houve também uma profissionalização do staff, dos jogadores, dos atletas, que entenderam que isso era importante, que isso realmente... E as marcas, em sua maioria, agregam sempre valor ao ativo. Então, eu acho que para a indústria foi muito bom essa evolução e esse entendimento maior de todas as pontas, porque o produto final fica melhor para o consumidor, né? O produto final são aliações de marca que não são tão intrusivas, acabam até, nossa grande missão é agregar valor, então a gente agrega valor, ações que consigam acrescentar algo à experiência do fã daquele esporte. Então acho que para a indústria foi ótimo e essa evolução eu vejo acontecer e continua acontecendo. Então eu sou muito otimista que a indústria do esporte vai continuar avançando, no Brasil especialmente, a gente vai conseguir colher muitos frutos ainda nesses territórios. Isso é importante também para conscientizar os dirigentes. Os dirigentes precisam se conscientizar de que o ecossistema envolvido, ele é fundamental para as melhores tomadas de decisão. Então, a mídia, as lideranças corporativas, todo um movimento que envolve na tomada de decisão do dirigente é fundamental. E a gente quer, na verdade, Leandro, levar uma mensagem positiva, mostrando a eles e também aos líderes corporativos que nos veem. Aliás, esse programa ele vai para o Brasil todo, é rede nacional, América Latina e México e também Estados Unidos. Então a gente está muito bem abastecido de gente que pode comprar a tua ideia, mergulhar ou surfar na tua onda, entendeu? E criar movimentos próximos.
O esporte é o grande pilar da Mastercard? É um dos. Nós temos uma estratégia sempre de se conectar com as pessoas através das suas paixões. O esporte é um dos maiores, sem dúvida nenhuma. Nós temos uma história também super consistente em viagem, gastronomia. Então são passion points que nos permitem oferecer experiências e avançar muito nessa frente de lealdade, né? O que a gente busca sempre é que os consumidores tenham momentos com significado e tenham preferência pela Mastercard. A emoção é um pilar que realmente grava muito mais forte do que o racional, e a gente entender como cada pessoa ali, quais são os gatilhos que fazem com que a marca consiga, de forma relevante, se conectar com cada audiência é fundamental. Isso gera negócio. A gente vê lá na frente que isso tem reflexo, a gente tem dados internos que a gente consegue mapear que as pessoas que engajam mais com a marca em experiências, em benefícios, elas usam mais o cartão, elas preferem mais a Mastercard. Então, Leandro, diante disso, eu quero saber qual é o seu universo, não é, de consumidores, o market share. Eu ouvi falar que está indo para casa dos 60%, é isso? Nós temos mais de 50%, a liderança de mercado é bem consistente aí nos últimos anos. Em crédito a gente beira muito 60%, né? Em outros pagamentos a gente tem na casa dos 50%. Então assim, a gente tem uma posição super sólida, o que mostra pra gente que nós estamos indo no caminho certo, nós estamos conseguindo criar conexões, gerar preferência, porque a decisão de uso de uma bandeira versus uma outra, ela é muito ali situacional, né? A gente busca sempre o que a gente chama de, a gente fala sempre a palavra em inglês, mas é o top of wallet behavior, que é a preferência na carteira. Então as pessoas têm ali os cartões de várias bandeiras e o que vai motivar aquela pessoa a usar a Mastercard. É isso que move a gente, é isso que faz com que a gente crie essas oportunidades, essas experiências, essas conexões para conseguir lealdade e mexer o ponteiro de negócio. E para a gente fechar, por que eu devo ser Mastercard? Bom, além de você estar conectado com diversas paixões, nossa missão é oferecer as melhores experiências. Então, com a Mastercard você certamente terá irá vivenciar as melhores experiências, né, em todos os territórios, futebol, gastronomia, viagem. O que a gente faz aqui é muito genuíno de dentro para fora e isso certamente vai refletir e as experiências que você vai viver com o Mastercard, sem dúvida nenhuma, não terão preço. E eu quero dizer algo além. Com a sua mensagem nessa semana, eu tenho certeza que o poder de decisão deles vai ser absolutamente diferente. Porque paixão, emoção, propósito, compromisso e principalmente respeito a você foi a tônica da tua semana. Obrigado, Leandro. Muito obrigado, Beto, pela oportunidade. Foi ótimo, adorei o papo. Espero que os seus craques tenham curtido também e a gente possa ter acrescentado algo com significado também para essa conversa, para esse programa que já está tão estabelecido aí, já é um sucesso. Paixão, emoção, compromisso, propósito e principalmente uma mensagem positiva para o Brasil e os brasileiros foi o que você, Leandro, mostrou aos meus craques do Olé S.A. Leandro Simões, que é diretor de marketing do consumidor na Mastercard, o meu convidado desta semana. O Olé S.A. é o seu programa de negócios no esporte, porque aqui os negócios acontecem. Sejam muito bem-vindos, meus craques de todo o Brasil, começando mais um Olé S.A. Sports and Business, o seu programa de negócios no esporte da televisão brasileira, aqui no Band Esportes. A cada semana, grandes líderes se apresentam contando histórias, desafios, experiências, cases de sucesso e nesta semana eu estou aqui com muito prazer, direto da Mastercard, com Leandro Simões, que é diretor de marketing do consumidor na Mastercard Brasil desde 2019. É bom esse momento porque você pega a pandemia que traz um aprendizado muito importante também. Estou feliz de estar aqui, Leandro, porque conheço a Mastercard há muito tempo. A gente falava fora do ar que, para mim, o Mastercard Black
é um dos cases de sucesso da história dos cartões na história do Brasil, por todos os benefícios. E, evidentemente, que isso não tem preço. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, feliz em estar aqui conversando com você e com a sua audiência também. É um prazer ouvir que a Mastercard também representa algo na sua vida, né? Sim, A gente sem busca, dúvida, como marca, sempre se conectar com as pessoas através de experiências, oferecer uma jornada cada vez mais fluida, com significado e tocar nas paixões, no que elas mais gostam, nas emoções. É um pouco do que a gente vai falar aqui hoje sobre o assunto que é muito legal, que eu particularmente adoro e sou apaixonado também. Você é um fantástico amigo que eu acabo de conhecer, adora futebol, é fã do Neymar e o seu Santos Futebol Clube, não é? Bicampeão mundial, vice-campeão do mundo, não é? Traz na sua essência, você fala de emoção e paixão, também um gosto muito especial pelo futebol. Isso é muito bom, porque a gente está num espaço que não tem preço, que fala de emoção, que fala de paixão, mas principalmente você falou de experiência. Quero que você fale um pouco das experiências que o cliente Mastercard tem nas investidas no futebol. Bom, você usou um pouco da estratégia da marca, você tocou na minha emoção aqui, na minha paixão, que é o Santos Futebol Clube. Ultimamente, não é só de alegria que a gente vive, né? A paixão é aquele sentimento que é na parte boa e na parte ruim, na tristeza e alegria, mas ela é profunda e tem muito significado para as pessoas. E a nossa estratégia passa muito por isso. A marca ela busca sempre estar conectada com pessoas. E as paixões são os territórios de conexão, que permite a gente avançar e entregar experiências que consigam mexer ali no emocional, consigam representar algo que tenha significado para cada uma delas. O futebol, especialmente, é um esporte de massa aqui no Brasil, né? Quase todo mundo gosta de futebol. E quem não gosta, pelo menos acompanha e sabe, de alguma forma ali, superficialmente, o que está acontecendo. E a gente não podia ficar de fora. O brasileiro tem uma... 78%, Leandro, da população brasileira gostam de futebol ou de alguma forma se relacionam com futebol. Exatamente. Então, e a gente não poderia ficar de fora. Então a Mastercard tem um portfólio vasto aí de patrocínios em vários territórios. Em futebol especialmente, a gente é muito forte também. Temos a UEFA Champions League, já é uma parceria de mais de 30 anos, super consistente. Libertadores, masculina, feminina, Copa América, masculina e feminina. E é um território que nos permite cada vez mais trazer assuntos, valores de marca, trazer conteúdos que consigam, de alguma forma, se conectar profundamente com as pessoas. E as experiências é a forma que a gente faz, né? A experiência é o nosso carro-chefe. A gente pensa muito no consumidor e na experiência que ele vai ter, seja com benefícios, seja com associados com passion point, com futebol, com gastronomia, com viagem, qualquer território que seja. O nosso grande foco é como a gente consegue oferecer a melhor experiência possível para o consumidor. E a Fórmula 1? E a sua McLaren? Vamos entrar no cockpit do Leandro. Bom, a McLaren, eu já virei fã desde criancinha. Na verdade, eu acho que todo brasileiro tem uma relação muito emocional. De novo, o Caio sempre é um pouco redundante falar, mas essa conexão emocional é a essência de tudo que a gente faz. E a McLaren, para o brasileiro, essencialmente especial, claro, né? Por conta da história que nós tivemos com o Senna, que foi um ídolo, um dos maiores que nós tivemos. Então, a memória afetiva é super forte. A empresa fechou uma parceria com a McLaren no passado. Agora, nós anunciamos que aumentamos essa parceria. Então, a partir de 26, a escuderia vai se chamar McLaren Mastercard Formula One Team. Então, vai ser uma parceria de naming rights, vai ter um grande protagonismo nessa história. E são duas marcas que têm muitas similaridades, tem muita conexão genuína. Então, a McLaren é uma marca de inovação, de tecnologia, de performance, tem muito a ver com os valores da Mastercard. E ela está num momento muito interessante e que se aproxima muito do que a gente busca para a essência da marca, que ela está buscando muito colocar os fãs ali como protagonista, cada vez dar mais valor aos seus fãs, né? E a Mastercard sempre teve esse foco, né, do consumidor, né, de entender as suas paixões e conectar. Então a gente entra nesse território que é novo até então, né, para a marca. Fizemos agora 1 ano de parceria e agora temos até 2030. A gente está começando, mas a nossa ideia é muito colocar o fã no centro. E tem um slogan que nós usamos lá fora já, que é colocar o fã na pole position não tem preço. Então nossa missão vai ser muito aproximar os fãs de McLaren à escuderia. É conectá-los a experiências realmente que não tem preço. É isso que a gente vai buscar
com bastidor, com acesso aos pilotos, com experiência dentro do autódromo. Olha, é muito interessante o que você está me dizendo, Leandro, e vocês estão observando que a paixão e a emoção entram em campo, ou, nesse caso específico, vão para a pista, ou vão à pista. E aí, essa paixão e essa emoção, ela contribui demais com os organizadores da competição. Porque você traz para a Conmebol, você traz para a Liberty Media, para a própria McLaren, enfim, uma experiência importante que vai ter um valor agregado fundamental na composição do conjunto da obra. A tua presença e do teu time vai contribuir demais na qualidade do desempenho e da performance das próprias competições, seja Libertadores, Copa América, enfim, a própria Fórmula 1 e a equipe McLaren. Então é de fundamental importância que você observe que não é apenas estar presente com a marca, é importante se doar. E eu sinto muito isso em você, Leandro. Poxa, obrigado. Isso também não tem preço para mim. Tudo que eu faço no dia a dia, a gente busca sempre dar o melhor e trazer significado e conseguir. Isso é muito dá muita satisfação para a gente quando a gente vê esse impacto nas pessoas. Então, quando você, através de ações, consegue viabilizar experiências, sonhos e situações que as pessoas dão muito valor e não poderiam imaginar, isso é uma missão cumprida também, do lado de cá, do profissional. Então a gente tenta no dia a dia também trazer muito desse DNA da marca e puxar muito para essa conexão emocional. E eu acho que do ponto de vista estratégico, até por conta, evidentemente, da presença de Gabriel Bortoleto na Sauber, que o ano que vem vira Audi, isso é fundamental, porque o Brasil tem um bom representante, tem um piloto de performance, um piloto de desempenho. E a presença intensa da Mastercard na equipe McLaren também vai trazer mais visibilidade para o nosso Brasil e por Bortoleto mesmo, que não sendo na equipe McLaren. Quem sabe, a gente nunca sabe, porque o Bortoleto na Fórmula 2 e na Fórmula 3, que foi campeão, ele estava também na equipe McLaren, ou seja, então tem aí um caminho, não é, desenhado. E aí você mergulha no mundo dos games. Evidente que para trazer um público novo, um público que realmente consome em demasia, e eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque depois nós vamos falar de comportamento de gerações. Opa, adoro esse assunto. Bom, obrigado, Beto, pelos elogios, por líder e principalmente para o jovem. Eu acho que o jovem... Obrigado por este também. Eu acho que o resultado do trabalho não só meu, de todo o time. Eu acho que a Mastercard tem um time super forte e engajado e faz as coisas aqui do nosso lado também com muito significado, muita emoção e envolvimento genuíno com o que a gente vai conseguir entregar para os consumidores. Eu estou sentindo muito propósito realmente nesse movimento de vocês. Isso é muito genuíno, vem de dentro para fora. Então, quando a gente vê as ações sendo materializadas lá na ponta e o que a gente consegue gerar de impacto, que acho que é o que a missão da marca ela passa muito por isso, né? Nós queremos gerar impacto social. Como é que a gente consegue influenciar as pessoas, como é que a gente consegue mobilizar conversas, levantar assuntos, colocar em pauta assuntos importantes para a sociedade. E isso para a gente é o que move. E no dia a dia também, então é por isso que a gente transparece tanto envolvimento dessa forma. E eu vejo muito propósito, eu reitero isso nas suas palavras e principalmente nas suas ações, não é, junto com o seu time. Agora falando do mundo dos games, não é, para esse público que você quer renovar, um público extremamente focado, e você também patrocinou a Academia Gamer, é isso? Quero que você conte um pouco sobre isso e essa experiência de trabalhar com essa nova geração. Bom, é um universo desafiador, porque é um universo novo para a companhia, relativamente novo. Nós temos parcerias aí de décadas com outros ativos. No caso dos games, a gente entrou com o patrocínio do League of Legends em 2019, então relativamente recente, apesar de ter alguns aninhos aí já de estrada. E foi um universo que a gente aprendeu e foi conhecendo muito e tentou entrar de uma forma sem querer, não muito impositiva, né? A gente queria aprender com a comunidade, entender quais são os hábitos de consumo, logicamente
entender como é que é o DNA da marca, o Priceless, se conecta a tudo isso, quais são os momentos de significado para esses consumidores. Então a gente aprendeu bastante ao longo dessa jornada e a gente conseguiu executar algumas ações que realmente nos dão orgulho e conectam com tudo isso. Ele tem um objetivo, o Território de Game tem um objetivo também para a gente ressignificar o Priceless e trazer isso para outras gerações, né? Geração Z, os millennials, são gerações que estão entrando com cada vez mais força. Os millennials mais, o geração Z tá entrando com poder de consumo cada vez mais, representa uma fatia significativa. Então a gente quis trazer formas diferentes de representar o não tem preço. E o Território de Games é uma oferta vasta que nos permite executar isso. E trazer, mas sempre tentando trazer a espinha dorsal da marca. Então, tem projetos que nós fizemos, por exemplo, o Unknown Legends, que foi uma categoria de prêmio que a gente criou aqui no Brasil, no Campeonato Brasileiro de League of Legends, que é uma categoria, o prêmio CBLOL é uma cerimônia que reconhece os melhores jogadores em termos de performance no Brasil. Então, o melhor jogador, o melhor técnico, a melhor equipe, por aí vai. E a gente criou uma categoria para reconhecer as pessoas que mais engajaram com diversidade na comunidade. Então a gente sabe que no universo digital também é um universo ali que é difícil de você colocar as leis, né? As pessoas ficam mais corajosas. Então tem hate, tem preconceito, tem ofensas, e a gente trouxe pessoas que combatem isso nas comunidades, influenciadores, e reconheceu através de um prêmio oficial de League of Legends. Então isso é algo que a gente conseguiu acrescentar e agregar valor. E o retorno foi bom? Foi ótimo. A gente, por 4 anos seguidos já, nós somos a marca de cartão preferida pelos gamers. Então, isso é um trabalho de consistência, né, de trazer a narrativa da marca de uma forma contextualizada para o que eles realmente enxergam de valor. Outros projetos que eu posso citar aqui também, por exemplo, a pauta de reflorestamento, né, ambiental é importante para a empresa também no mundo inteiro. Nós temos um programa que chama Priceless Planet Coalition, que tem o objetivo de reflorestamento, de impactar fortemente o replantio de árvores e mitigar um pouco do desmatamento. E a gente promoveu esse projeto também para a comunidade, criando uma ação que a gente chamou de Play for the Jungle. Para quem não conhece o universo de League of Legends, são 5 campeões, né? São 2 times, né? Cada time tem 5 champions. E esses times têm o objetivo de invadir o território do opositor e dominar ali o espaço deles. Isso acontece numa jungle, numa floresta. Então, essa ação a gente teve a ideia de trazer atletas profissionais de LoL para jogar no ambiente, só que a gente modificou o ambiente, a gente tocou fogo na floresta. Opa! Para entender qual que seria a reação, qual que seriam as dificuldades das pessoas, dos atletas que fossem jogar sem a floresta. E para o jogo é essencial, os insumos da floresta, na narrativa do jogo, são importantes para você conseguir mais força, conseguir avançar em desafios. E sem isso fica praticamente impossível as pessoas jogarem. Então esse foi o paralelo que nós fizemos. Se é impossível, se é difícil jogar um jogo sem a floresta, imagina viver sem ela. Então trazer, de novo, o contexto do ambiente que já existe, o que é significativo, o que representa para aquelas comunidades e uma mensagem da marca. Então, ações como essa são coisas que a gente busca sempre para tentar não ser inserido de forma intrusiva, de uma forma que a gente consiga acrescentar, agregar valor àquela experiência. Paixão, emoção, compromisso, propósito e, principalmente, uma mensagem positiva para o Brasil e os brasileiros foi o que você, Leandro, mostrou aos meus craques do Olé SA. Leandro Simões, que é diretor de marketing do consumidor na Mastercard, o meu convidado desta semana. O Olé SA é o seu programa de negócios no esporte, porque aqui os negócios acontecem.